Iniciando aqui a correção da lista de atividades do conteúdo de estatística e probabilidade, tá? Então, vamos começar com a primeira atividade, tá? Suponha que você tenha o seguinte conjunto de dados representando as idades de um grupo de pessoas. Daí esse daqui é o conjunto de dados, certo? Então a gente precisa aqui saber a média das idades, a mediana das idades, a moda das idades, certo? Então, antes da gente começar a analisar a média, propriamente dito, a gente pode fazer algumas perguntas, né? E quantos elementos existem aqui nesse conjunto, né? Se tem algum elemento repetido, né? Para a gente conseguir descobrir a moda também. E a gente precisa ordenar esses elementos aqui dentro do conjunto, tá? Então, vamos começar realizando a ordenação desses elementos, certo? Então aqui, eu já coloquei os elementos em destaque, tá? Eles ainda não estão ordenados. Aqui é uma sequência de passos, né? Que para auxiliar a gente a descobrir tanto a média, a mediana e a moda, né? Então, no primeiro item aqui, a gente tem a ordenação dos dados, né? No segundo item, a gente tem a somatória dos dados. No terceiro item aqui, a gente tem o número de elementos, né? E verificar se há repetição dos dados, né? Vamos começar com nosso primeiro item aqui, que é a ordenação dos dados, né? Que ele é fundamental para a gente conseguir descobrir a mediana dos dados, certo? Então, eu vim aqui, vou copiar aqui, tá? Eu vou apagar isso daqui tudo. E a gente vai ver o primeiro número, né? De ordem crescente, né? Nesse caso eu vou usar de ordem crescente a ordenação, mas se você quiser, você pode fazer o contrário, né? Da ordem decrescente, do maior para o menor, né? No caso aqui a gente vai pegar o menor número do nosso conjunto. Então a gente vai analisar aqui e a gente percebe que o nosso menor número é o 22, né? Então aqui a gente tem o 22, certo? Vou até diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Beleza. A gente tem o 22. Então agora a gente precisa descobrir um número em sequência, né? Observando aqui o conjunto, a gente tem o 25. Por que o 25? Né? O 25 ele é maior que o 22, só que ele não é maior que nenhum outro número aqui, né? Então a gente tem o 25 como segundo elemento, tá? Terceiro elemento aqui, se a gente analisar, a gente tem o 30, certo? Deixa eu analisar aqui. Exatamente, a gente tem o 30 aqui, depois a gente tem o 35, né? Na sequência. Então a gente tem 22, 25, 30, 35. Agora a gente vai ter o 40, né? Só que o 40, percebam que o 40, ele aparece aqui e ele aparece aqui também, né? Então a gente vai repetir ele também, tá? Então aqui a gente já consegue perceber que a gente tem um dado que ele é repetido, né? Que é o 40, né? Beleza, um número maior que o 40 agora, né? A gente aqui tem o 42, né? A gente tem o 42, o 45 e o 50, né? Certo? Aqui a gente vai verificar o número de elementos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 elementos. Vamos ver se está certinho aqui? A gente tem que ter 9 elementos aqui também, só que de forma ordenada, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 elementos aqui. Então a gente ordenou corretamente, né? Certo. Aqui a gente já sabe,
já sabe também o número de elementos, né? Vou botar aqui do ladinho que o número de elementos é igual a 9, né? Que a gente pode colocar até de uma outra cor, né? Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer assim. Vou botar o 9 em laranja, um pouquinho menor aqui do lado, tá? Para a gente conseguir visualizar. Então aqui a gente tem o número de elementos. A gente tem 9 elementos, né? Verificar se há repetição dos dados. Vamos verificar se há repetição dos dados. Se você perceber aqui, a gente tem 40, né? Ele repete 2 vezes. Então, sim, há repetição dos dados, né? Então, vamos botar aqui o 40, né? Porque ele repete 2 vezes, né? Posso escrever aqui 2 vezes, né? Aqui eu vou aumentar para melhorar a visualização, tá? Somatória dos dados, né? A somatória dos dados é um quesito importante aí, né? Então, aqui a gente poderia fazer manualmente, né? Somando todos esses dados, né? Para fazer isso, a gente simplesmente vem aqui e vai somar, vai fazer a somatória de todos esses dados, né? Vou botar assim para ficar bem visível mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou estar utilizando aqui a calculadora para facilitar a nossa compreensão, tá? Ser um pouquinho mais rápido. Então a gente tem o 22 mais 25 mais 30 mais o 35 mais o 40 mais o 40 de novo, né, que aparece 2 vezes, mais o 42 mais o 45 e mais o 50. Então aqui a gente obteve aqui 329, né? Para garantir, né, que essa conta está correta, né, a gente pode simplesmente colocar aqui, né, vai dar 329 também, certo? Então, beleza. A gente conseguiu aqui a somatória dos dados, né, que é 329. Eu vou aumentar aqui também para facilitar a nossa visualização, tá? Beleza. Ordenei os dados aqui em ordem crescente, né? A gente descobriu o número de elementos, que é 9. A gente tem a somatória dos dados, né? A gente já verificou se tem repetição de números, né? Então aqui a gente já consegue extrair algumas respostas, né? Então aqui a gente já pode dizer que o 40 é a nossa moda, né? Por que o 40 é a nossa moda? Porque justamente o 40 é o elemento que aparece mais vezes, né? Então aqui a gente já tem que a moda das idades é 40, tá? Porque aparece 2 vezes, correto? Então eu vou fazer assim, vou deixar aqui no cantinho, moda igual a 40, certo? Vou fazer assim, ó, vou deixar o resultado aqui, ó, tá? A somatória, a gente já tem a somatória e o número de elementos. A gente já consegue aqui calcular a média, né? Então a gente pode vir aqui, colocar a fórmula da média, né? A média é igual a soma de todos os dados, né? Que é 329, dividido pela quantidade de elementos, né? O número de elementos que a gente tem nesse conjunto é 9.
Então, o cálculo vai ser esse daqui, ó. Vai ser a média é igual a 329 dividido por 9, né? Se a gente fazer isso daqui na calculadora, ó, dividir isso daqui por 9, vai dar 36,5, aliás, uma sequência de 5, tá? Nesses casos aqui, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou dizer aqui, né, que a nossa média, ela é aproximadamente, né, 36,55, né? Aqui tá bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui ficou melhor, né? Então aqui a gente tem a nossa moda, que ela é igual a 40, e a nossa média, que é aproximadamente 36,55. Beleza. Né? Então a gente tem aí, vou deixar isso daqui aqui também, né? Para mostrar a resolução. E agora a média, né? Então a média a gente vai pegar justamente o meio dos dados, né? Então se a gente notar aqui, né? A gente tem um 9, né? O 9, ele é par, né? Ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então, a gente vai ter um elemento no meio que vai ser justamente a nossa mediana, né? Então, se a gente pegar o 40 aqui, a gente pode observar que depois desse 40, a gente tem 4 elementos aqui, ó. A gente tem o 50, a gente tem 45, 42 e o outro 40 aqui. Agora, se a gente observar esse 40, do outro lado aqui, a gente também tem 4 elementos, né? Então, a gente tem o 35, o 30, o 25 e o 22. Então, aqui, a gente pode concluir que a nossa mediana é justamente o 40, né? Então, aqui, eu vou dizer que a nossa mediana é igual a 40, certo? Vou fazer assim. Vou colocar a nossa resolução aqui bem grandona, tá? E aqui a gente conseguiu resolver de uma forma muito simples, né? Essa questão aqui, tá? É uma questão de moda, média, mediana, né? No caso aqui a gente tem uma moda que é 40, nossa mediana também é 40, a nossa média é aproximadamente 36,55, né? E essa seria a correção da nossa primeira questão de estatística e probabilidade.